Fala galera, quem tá falando aqui é Benjamin Silva e estou falando aqui diretamente dos mundos dos mortos, será que é isso mesmo? E quem tá comigo é... Eu sou Daniel Marques falando aqui diretamente do universo paralelo dos monstros. E vamos continuar hoje o nosso ranqueamento dos filmes da Pixar. Semana passada nós fomos do filme mais ou menos 27 até o 16. E a gente não só falou dos filmes, do quão bom eles são, de dar uma nota pra eles, a gente também falou do nível de heresia. E semana passada a gente viu várias heresias que podem contaminar sua família. Então tenham paz, fiquem alerta, porque o mal está aí e ensinamentos errados podem estar entrando na sua casa. Então tenham cuidado, porque heresias estão por Não aí. pare de comer peixe, que comer peixe é coisa de crente. Comer... eu não vou nem... Se eu começar a falar de peixe aqui, já... eu vou ficar com raiva. Mas vamos lá, beleza. Antes da gente começar também, quero falar bem rapidinho do The Bible Quiz. The Bible Quiz, um aplicativo que foi desenvolvido para nós Vai ter um cristãos. QR Code bem aqui, ó. Bem aqui. ali, ó. Bem ali. Aqui, ó. E foi um aplicativo desenvolvido para nós cristãos, para a gente aprimorar o nosso conhecimento bíblico. Temos perguntas, temos Wordles, você tem acesso a todas as perguntas que já foram feitas até o momento. Então, assim, tem mais de 500, não tô brincando, tem mais de 500 perguntas no aplicativo. Então, se você quiser usar talvez uma gincana bíblica na sua igreja, no seu GR, você pode filtrar por livros específicos, você pode favoritar a pergunta específica. E aí, meu filho, você pode ir lá fazer, todo mundo passar vergonha lá no seu GR lá, fazendo as perguntas lá, que teve uma brincadeira lá na Geração Futuro, lá na igreja que é do Daniel, que fazia parte. Perguntaram lá quem foi o primeiro rei de Israel. E assim, é uma pergunta fácil, né? E eu falei lá, Nabucodonosor, tá ligado? Tipo, não tinha noção. Isso, tu era criança ou tu era... Não, eu Certo. tava servindo, era adolescente, mas tava servindo, sendo líder de criança, né? Então, tipo assim, pra evitar passar essa vergonha, você joga, né, o jogo e você não passa vergonha. Como eu Inclusive, passei. se você não sabe a resposta, você pode descobrir assistindo o nosso vídeo do filme sobre Davi. É. Apesar da resposta não ser Davi. Então, se você quer saber, você vai lá. E já volta no nosso vídeo depois de ver isso aqui. Bom, e agora nós vamos começar com a nossa lista dos top 15 filmes da Pixar, ou talvez os menos piores, já que a nota do Ben só começa a ficar boa lá pro top 10. Mas deixa aí o seu comentário, né? Se você tem os seus top 30, 20, 10 filmes da Pixar. Deixa o seu comentário falando o que é que você acha dos filmes da Pixar, quais que são bons, quais que são ruins, quais que são hereges. Faça o seu top 10 filmes mais hereges da Pixar e bote aí nos comentários pra nós. Escreva aí qualquer heresia que a gente tenha esquecido, que passou despercebido aí pro nosso, Boa. talvez pro papai e mamãe aí, que precisa também saber da heresia que você viu e a gente não viu. Mas vai lá, continua aí, Daniel. Nós começamos aqui, o 15º é o filme Soul, filme de 2020, que ficou com uma média entre nós de 7,25. Bem, você quer começar e você que deu uma nota mais baixa, deu seis e Cara, meio para esse filme, por que que você deu um seis e seis meio? e meio. Cara, primeiro, é até difícil falar desse filme e acho que o nome desse filme deveria ser Soul a Heresia, né? Eu sou Mas... uma heresia enorme. Não, mas o porquê? É porque eu não gostei tanto desse filme. Esse filme ele tem até uma premissa legal. O personagem principal, ele é legal, ele é interessante. Agora ele no meio do filme, acho que tem alguma coisa na Disney, Pixar que tem que... O personagem tem que entrar em algum bicho e virar algum bicho, velho. Porque o Brave é a mesma coisa, não tem nada a ver com aquilo, do nada ela alguém vira um urso, e nesse, do nada o cara entra, né, o corpo num gato. Nesse filme até faz um pouco mais de sentido pela questão narrativa, de realmente ter essa questão da alma voltar e acaba voltando pro lado errado. Pra mim, o filme é até um pouquinho mais sério que normal. Acho que muitos dos filmes são bem claramente pra criança. Ele tem uma pegada um pouquinho mais adulta. Mas eu acho que alguém lá na Disney falou, ei, tá muito adulto isso aqui. Bota ele entrando num gato aí e correndo pela cidade. Aí ele, pra mim, essa cena e mais algumas outras cenas que deixam o filme, não, vamos ter certeza, garantir que é pra criança e a gente vai tendo essas coisas. E eu achei que não foi tão bem implementado assim. Por exemplo, o filme Os Incríveis é um filme que eu gosto muito. É um filme que tem temática infantil lá também, mas também tem muita temática adulta, e eu acho que eles mesclaram isso nesse filme melhor, né? Nesse pareceu muito mais... um filme mais adulto, mas bota aí alguma coisa pra criança aí que tem que botar aí. Então é isso aí. É por isso que eu não gostei tanto. Eu lembro de gostar bastante do filme.
É um filme que dialoga com paixão minha, que é a música, né? E também conecta muito com meu pai, que era um amante do jazz. Então, foi um filme que a gente assistiu junto na época. Acho que ele saiu na pandemia, né? Então, a gente assistiu em casa. E também me lembro de ter ficado muito emocionado com alguns momentos do filme. Toda a família gostou bastante. Por isso que eu dei uma nota 8, que foi uma nota acima da média, que realmente foi um filme que eu achei muito bom. Teologicamente é um absurdo total, né? A gente sabe que é um filme que aborda a vida após a morte numa perspectiva de reencarnação. A pessoa vai e recebe uma paixão, e aí ela vai para o mundo com aquela paixão que ela tem que realizar, né? Então, de certa forma, é como se para nós fosse. Talvez a gente pudesse fazer um paralelo com o dom que Deus nos dá, né, com aquilo que ele nos chama para como propósito de vida. Só que ali ele coloca de formas mais banais, né? Tipo, banais não, assim, mas como paixões pessoais mesmo. Por exemplo, a dele tem a ver com a música. Enquanto isso, ele tá numa jornada com aquela outra fantasminha lá que não quer voltar, né? Não quer renascer. Filme que trabalha a reencarnação, conceitos, enfim, que são totalmente diferentes da visão cristã de mundo. Mas é como a gente falou da outra vez, né? E se? Tem muitos filmes que abordam uma versão diferente do mundo, da morte, do tempo, do universo, mas que trabalha ali dentro alguns valores que podem ser interessantes. E o filme fala sobre propósito de vida, sobre por que viver, né? Quando você tem ou não tem um motivo para viver. É um filme, como o Benny falou, que talvez não pegue tanto as crianças, porque vai falar muito com os adultos, né? Um cara tem a ver com o trabalho do cara, com os dons do cara, coisas que a criança ainda não vai compreender muito bem. Dos filmes da Pixar talvez seja um que menos dialoga com criança, mas a nível de qualidade, e pra minha experiência, eu achei um filme bem legal. Então aí, pais, digam para suas crianças aí, isso aí assim, né? Se ela morrer, ela não vai reencarnar. Eu tava assistindo. Eu tava assistindo. Isso foi, sei lá, no passado. Eu tava assistindo House Moving Castle, né? Que acho que é o Castelo Encantado. Não, Castelo Animado, Castelo do Animado. Estúdio Ghibli. Aí tem uma cena lá do filme que o cara fala lá, né? Aquele fogo, esqueci o nome dele. Casper, não sei. Mas o fogo lá que dá vida ao castelo animado. Ele fala, eu não sou um demônio tão ruim, eu não sou um demônio ruim. Aí eu olhei pra minha filha. Existe isso não. Então, esse foi um outro filme que eu lembro que depois do filme, eu cheguei pra minha filha e falei, pra ter a Isso aqui certeza é que ficção, não é bem assim, ficção, viu? tal, isso aqui, teologicamente falando, é baboseira. Mas só isso aí mesmo. Número 14, nós temos aqui Carros. Cara, Carros é um filme muito, muito bom mesmo. Gosto muito, muito. O filme Carros pra mim é um filme completo. É um filme assim que tem bons personagens, tem uma trama legal. Eu gosto muito da ideia do filme. A ideia do filme que tem um vilarejo, né, que tá numa rua que ela era popular e criaram uma highway passando por ela, né, passando por fora dela, né? E aquela cidade começa a morrer. Eu acho a premissa encaixa muito com a ideia de carro, uma ideia de cidades aqui de interior. O personagem lá que morava lá na cidade, acho que era o prefeito, sei lá, que já tinha sido carro de corrida. Enfim, tem várias coisas, tudo é muito bem feito, tudo é muito bem conectado. Todos os personagens são, tipo, então, pra mim é um filme excelente. Agora, ele só não é espetacular, tipo, pra mim é um filme muito bom, mas não é espetacular. Ele não é decepcionante como as sequências dele mesmo e de outros filmes que a gente viu, né, no vídeo passado. Mas é um filme que não chega aos pés dos maiores acertos da Pixar. Mas também é um filme muito bom. Também acho um filme bem legal. Redondo, objetivo, com bons personagens, que trabalha bem os seus personagens principais, que dá uma motivação clara e uma lição clara, né? E até do ponto de vista de valores, acho excelente, né? Assim, porque mostra um personagem que começa extremamente arrogante, né? Preconceituoso Uhum. e achando que ele é o centro das atenções e ele termina como alguém humilde, alguém que permite se colocar no lugar do outro e se sacrificar pelo outro, né? Não em relação à morte, né? Mas em relação no caso na corrida, né? Que era o sonho dele de ser o campeão, não sei o que e tal. E ele prefere deixar o rival dele vencer para ajudar um outro carro a terminar a corrida. Uhum. Então, acho que é uma lição extremamente positiva e é um filme que é muito acessível para as crianças,
e ao mesmo tempo tem uma lição muito bonita para todas as idades. É em 12º ou 13º, né? Up, Altas Aventuras. Up é um filme bom, bacana. Aquele começo ali acho que é um dos melhores começos de qualquer filme da história. Acho que o maior problema desse filme é que ele tem um clímax nos primeiros 5 minutos. Não é o clímax, né? O clímax emocional. É a hora que você mais chora, assim começa o filme. Você começa devastado e depois você começa a rir durante o filme. Eu acho os, os dois personagens principais. Eu sei que também tem um cachorro lá e tem aquele passarinho lá, mas eu não conto eles como personagem principal. Tem o menino e o velho. Eu acho que os dois são muito legais, são engraçados de assistir. Agora eu acho que o vilão deixou muito a desejar, cara. Eu acho que o vilão é esquecível. Então assim, eu achei que ele no metade pro final eu achei que o filme ele desanda muito. Não é um filme ruim, mas é um filme assim que tu fica meio é bacana. Porque eles ficaram sem saber o que fazer. Pra mim o que eu acho legal é a transformação do velho, né? Do velho durante o filme, esqueci o nome dele. Nome dos personagens que acho que É o seu Frederiksen. Caraca, o Daniel tem uma memória excelente. Eu não lembro o nome do. Ah, o menino é Russell, lembrei. Tá, eu sei o do cachorro, que é Doug. Esse é o único que eu sei. Caraca, o cara, não, quem é realmente importante é esses dois personagens, que eu não lembro o nome. Esse cachorro, pra mim, nem é principal, não, mas o nome dele é Doug. Eu lembro. Agora, dos personagens que eu realmente me importo, esse eu não sei, não. Mas enfim, o velho também ele vai de arrogante, né? Mas você entende, o que acho que é mais interessante é que você entende a dor do velho, né? Da onde é que veio essa dor dele, do porquê ele é tão entrelaçado, digamos, a casa. Então, tudo isso, de novo, né? Carrega muita força, tem muita força emocional. Todo o dano que acontece na casa, você se coloca na posição daquele velho, né? Cara, que chama de velho, parece que você não é chato. É tarismo aqui, é tarismo nesse canal. Mas enfim, você sente a dor do como é o nome dele? Do Frederiksen. É isso aí mesmo. Então, enfim, é um filme bacana, mas também fica eu acho o Carros mais redondo do que ele, mas eu acho que o Up tem uma cena que é mais memorável do que Carros. É uma cena que acho que todo mundo lembra. Você pegou muito bem. Carros é bem redondinho. O Up ele já tem up and downs. Tem altos e baixos. Mas o Up ele tem um início muito forte, um meio que eu acho divertido, é, razoável, né? Suficiente. E um final também legal porque você se conecta com a mudança, né, de atitude do velho, de também se importar com o menino, que ele ficou o tempo todo dizendo que não se importa, né, mas vai se afeiçoando, uma coisa bem que é muito comum na Pixar também, nessa questão de amigos relutantes, né, de essas amizades improváveis, essas coisas. Mas eu acho um filme muito lindo. Acho que aquele início ele eleva muito o filme. É um início que em poucos minutos consegue contar uma história. Poderia ser um filme curto que ganharia um prêmio, talvez como short film aí, alguma premiação, tranquilamente, porque conta a história de um amor de juventude que termina numa perda e numa pessoa se tornando amarga por causa dessa perda. Isso, então você entende toda a vida dele, todo o coração dele ali e rapidamente, sem nenhuma palavra. Eu acho isso genial e essa sutileza, né, no storytelling, que pra mim me encanta muito e faz todo mundo chorar logo no início. Acho que as crianças devem ter ficado desesperadas, talvez pra muitas ali se viu claramente o conceito de morte uma das primeiras vezes pra ela, né, assim, de forma clara numa animação, num filme, né? Então eu gosto do arco que eles trabalham com o personagem principal. Realmente tem outros personagens que não são tão importantes, mas no todo eu acho um filme muito bom, memorável e que vale a pena. Aí, em nível de heresia, nem lembro se tem alguma, a não ser o fato dos cachorros terem racionalidade, né? Quase esqueci que a gente fala disso. É um absurdo, na verdade, eu quase deixei passar. Essa equiparação entre o intelecto de animais e humanos, que é um contrassenso contra a raça humana, que foi escolhido por Deus para cuidar da natureza. Eles são um pouquinho mais burrinho, ainda assim, mas né, não é pra ter
Assim, não sei. Tem cachorro que é mais da gente que uma criança, 2 anos. Então, assim, eu não sei. Não, tem cachorro que são mais inteligentes do que muitas pessoas que eu conheço. Eu não chegaria tão longe assim, não, mas já que já disse, né? Então eu vou ficar quieto. Mas pra mim não é heresia, mas é um absurdo que o filme ele é inspirado lá numa serra lá no Amapá, mas não cita o Amapá uma vez. Um absurdo desse. Não cita Amapá, não cita. Um absurdo isso aí. E aí, empatado com ele, ficou o Coco, né? Em português, Viva a Vida é uma Festa. O nome foi trocado por razões óbvias. Coco e Cocô é muito parecido. Então acho que. Não, e também que ninguém entender nada porque que o nome é Coco, né? Tipo, eu acho que o americano também não sabe por que é Coco, não, pô. Por que é mesmo? Porque eu mesmo já esqueci porque é Coco. Eu também não sei mas por que é Coco, não. Mas eu acho que é alguma coisa em espanhol, mas então, o filme se passa no México, né? O filme é por causa da mamãe, da avó dele, Mamá Coco. A vovó Coco. Não é um nome muito comercial, né? Escolheram uma coisa bem específica. Mas a vida acho é uma que foi festa. daí que começou a tradição de fazer filme com o nome só o nome da pessoa, né? Aí depois veio o Luca, veio o Hélio. Agora eu só quero fazer filme com o nome do personagem. Não tem mais criatividade pra pensar no título, não. Mas concordo. Começou o absurdo daí. E não para por aí, né? Não? Porque eu Vai acho lá. que tu disse que o Soul era o filme mais herético que tinha, mas eu acho que esse aqui é pau a pau ou pior, viu? É pau a pau com ele. Porque é um filme justamente sobre o Dia dos Mortos do México, né? Que a premissa é que os mortos, eles permanecem vivos no além, aproveitando a vida no além, mas eles têm uma qualidade de vida e um poder, a força, né? Digamos assim, uma vida eterna de acordo com o quanto as pessoas lembram deles. Então, à medida que as pessoas param de lembrar deles, de acender velas para eles, né, de homenagear, eles vão desaparecendo até sumir da existência no além. Então, Triste. Tristeza. muito triste. Até porque, assim, se fosse assim, né, todo mundo vai ser esquecido um dia. Com raríssimas exceções, você tem os grandes nomes da história, né? Mas se tu não for Aristóteles. um Alexandre o Grande, um filósofo, enfim, tu vai. 99% das pessoas vão ser esquecidas em uma, duas, três gerações. Eu já não conheci meus bisavós, a maioria. Alguns eu vi só quando era criança. Então a próxima geração já não vai saber quem eram eles, não vai se importar com eles e vai esquecer, né? Então, isso. Bom, é um daqueles filmes que é muito bonito, mas a premissa, se fosse verdade, seria horripilante, igual a história do Toy Story, né? Que É. muito bonitinho pensar nos brinquedos vivos, mas pensar em o restante do tempo que a gente não vê ele seria horripilante. Filme em si é um filme bacana, é um filme interessante. Tem músicas que eu gosto. Eu acho que filmes da Pixar não tem muita música. Então tem músicas boas. Eu acho que o plot twist é um plot twist legal. O do Ernesto. Lá ter roubado as músicas lá do cara. E o cara lá é o pai do menino. Então, tipo assim, tem várias coisas que vão aparecendo que realmente vão mudando a história. E vai entrando, né, de uma maneira gradual. Talvez o Incríveis 2. Aquela vilã, né? Que ela era amiga lá do cara. Aí depois ela se mostra como vilã, né? Ela no começo ela tá ajudando, depois ela se mostra como vilã. E é aquele plot twist assim que tu fica, sabe? Já tava esperando, né? Ou tava esperando, ou tipo assim, narrativamente falando, sabe? Ou se você talvez pegar Frozen 1, né? Que é aquele cara lá, que era o cara que ia casar com a menina lá, a Ana. Tipo, não tem nada no filme todo que dá indício que ele vai ser o vilão no final. O cara é certinho, ok, perfeito até o final. Aí, não, eu tava planejando tudo isso. Aí tu fica, pô, mas eu acho que um bom plot twist tem que ter pista. Você vai botando uma pista aqui ou lá, que não seja óbvio, que aí você também tá acabando com a trama. Mas você vai colocando pistas aqui e aí você vai decifrando durante o filme. Acho que são os melhores plot twists. Então, eu acho que nesse filme fizeram bem. As coisas, né, se conectam bem quando é revelado. Aí você fica, faz sentido. Tipo, tinha algumas lacunas que não eram preenchidas e quando vem um plot twist, aí você fica, opa, realmente preencheu as lacunas. Então é um filme que eu gosto, mas eu acho toda aquela perseguição, né, atrás do menino, como é o nome do menino? Esqueci, né? Eu vou chamar de Coco, o menino Coco. O menino do filme Coco. Eu acho que toda aquela perseguição pra achar ele, né, tirado dos mortos, eu acho, ok. Eu acho muito
O É o nome filme dele é que... Miguel Rivera. Miguel. O filme quer... O filme tem que andar pra frente, então vamos. Ele vai de A, B, C, e aí vai acontecendo algumas coisinhas de cada lugar que ele vai. Mas, enfim, é ok. Eu não achei tão bom, mas eu lembro que minha filha gostou bastante. E ela até reassistiu algumas vezes, então dei um 7 pra ele, que é um filme bom. Mas, de novo, ainda não sei comparar ao que a Pixar tem de melhor. Cara, eu lembro que eu assisti esse filme bem depois que saiu, vários anos depois. Lembro de gostar bastante, me surpreendi. Não esperava muito do filme. E eu acho que ele entra numa coisa que eu talvez pincelei no outro vídeo, que a gente pode até fazer um vídeo maior sobre isso especificamente, que é assim, tem filmes que eles, ou obras em geral da ficção, que elas abordam coisas que a gente precisa lidar, né, na nossa vida, coisas, sentimentos que são comuns a praticamente toda a humanidade. No caso desse aí, é o medo da morte e o medo de ser esquecido, principalmente, né? Tem muito a ver com o medo de ser esquecido, de não ser importante, de não ser lembrado. E isso é uma coisa que eu já me peguei muitas vezes. Poxa, eu quero ser lembrado, eu quero fazer algo importante, eu quero fazer algo marcante para a sociedade, eu quero marcar meu nome na história. Mas o filme trabalha com essa premissa e eu acho que ele explora essa sensação muito bem. E para mim esse é o grande trunfo do filme. Então ele é muito emocionante nesse sentido de ver as pessoas desaparecendo, você pensar, eu não quero que elas desapareçam. Assim como o medo de ser esquecido, é o medo da gente esquecer também de que a gente ama. Então, tendo perdido meu pai agora no ano passado, né, isso vem ainda mais forte, pensar que vai ter um momento que todo mundo que conheceu ele não vai estar mais aqui, que os meus filhos vão crescer e não vão ter visto ele assim como eu cresci, não vi meu avô, um deles, né, que faleceu quando eu tinha 2 anos. E eu amo ele por causa do que a minha avó conta. Mas depois meus filhos não vão saber mais quem era o meu avô, não vão saber quem era o avô deles de forma pessoal, né? Então, isso é uma sensação muito profunda da humanidade. E onde faltaria só a cereja do bolo é entender o propósito de Deus nisso tudo, né? Aí é onde é muito lindo quando a gente olha para a palavra de Deus. Porque Deus nos tira esse peso de querer ser importante. Primeiro, porque Ele diz: olha, você já é importante porque você tem valor para mim. E segundo, porque você não precisa ser importante para a sociedade. Porque quem realmente precisa da glória, quem tem o poder, quem tem a glória, quem tem um nome grandioso sou eu. Então você basta ser um servo e se ninguém lembrar do que você fez, mesmo assim vai valer a pena. Porque se você fez o que era bom, justo, correto, então valeu a pena. Para mim, esse filme me leva a essa reflexão. É uma pena que, para quem não tem esse entendimento, talvez não chegue a essa conclusão, né? Talvez pense, não posso deixar esquecer. Temos, mas a verdade é que em algum momento vão esquecer de mim, vão esquecer de todo mundo que passou, como esqueceram de quase todo mundo que passou nas gerações antes de nós. E isso não é um problema. O problema não é esquecer de nós, é esquecer dos valores que são importantes para nós, daquilo que realmente é valioso. É isso que a gente precisa passar, porque o valor da honestidade, da integridade, do respeito, do amor, de viver a palavra de Deus, são valores que eu vou carregar dos meus pais e que eu vou passar adiante. E eu quero que esses valores permaneçam na minha família, mesmo quando ninguém lembra mais o meu nome. Acabei fazendo um mini cristocultura aqui, né? Já não é. Não, Mas é porque eu acho que esse filme ele traz muitas reflexões preciosas. que é outra coisa, cara, que pra mim nesse filme, né, me tocou muito. Uma das coisas que me tocou muito nesse filme é o fato da véia lá, da Coco, ser igual a minha avó, De cara. novo, o etarismo. De novo. do, do, da vovó Coco lá ser igual a minha avó, cara, igual. Bota. Talvez eu bote aí o desenho da minha avó e a vovó Coco lá side by side, né? Cara, me acabava de chorar. Mas isso me lembrou, né? Não sei se ela tava. Acho que ela já tinha morrido, acho que ela tinha falecido quando eu assisti. Mas me lembrou, cara, o quanto muita gente, né, hoje em dia enxerga pessoas velhas como peso. E, cara, são pessoas criadas por Deus, amadas por Deus. Tem uma alma ali, tem uma vida ali. Quando ele começa a tocar, né? Porque no filme todo ela não reage muito a quase nada. Porque lembra, né, essa questão do peso, ou talvez não ser algo mais relevante hoje, né? Mas ele toca aquela música pra ela começa a cantar. Macho, ali não dá pra entender não. Comecei a chorar ali e... Cara, as pessoas mais velhas são pessoas. A gente vai chegar lá, se Deus quiser, mas talvez a gente chegue lá. Principalmente, né, falando assim do seu avô, avó, ou talvez teus pais, ou tua mãe. Cara, se você tiver a oportunidade, eu vejo como oportunidade.
nunca verei como peso. Talvez venha até trazer problemas, né? Alguns problemas. Em questão de você ter, talvez, meus pais estão muito velhos, talvez eu tenha que morar na minha casa. Cara, se Deus te der a oportunidade, bicho, aproveita a oportunidade, que isso talvez tenha algumas dificuldades extras, vão ter dificuldades extras, custo, ou enfim, né? Alguns desentendimentos, mas vai ser muita bênção. Acredito muito que Deus vai agir em situações assim. Então é isso, eu acho que esse filme também me lembra, me faz, me trouxe essa ideia durante o filme, por isso que eu acabei de chorar. Acabei de chorar nesse filme. Mas vamos lá, continuar. Inside Out 2, ou Divertidamente 2. E é um filme... Tô brincando, eu vou parar. Mas assim, é um filme que eu gostei. Eu acho que o primeiro é superior. Eu acho que esse segundo, eles até botaram algumas piadas pop. Pra mim, um filme bom, daqui a 50 anos ele vai ser bom. E eu não vou precisar saber da cultura atual pra poder gostar de uma piada. Eu acho que eles adicionaram algumas dessas coisas, que não é péssimo, mas pra mim perde ponto. Pra mim o filme é bom, ele não tem... Ele é forever, né? Ele vai ser bom sempre, em qualquer época que você assistir. Se você assistir qualquer filme do Charlie Chaplin, se você assistir... É um filme lá de Natal, lá... minha Nossa Senhora, 1950. Mas eu sempre tive muito preconceito com filme antigo. A minha esposa, ela assiste mais filmes antigos, que a mãe dela assiste muito filme antigo. Aí eu assisti alguns, cara, tem muito filme antigo bom. Assim, muito, não vou dizer também não. Você vê que é um pouquinho datado, mas com ideias muito boas. O humor é atual. Você assiste, muita coisa é atual e algumas coisas você fica, não. É da época histórica, né? Tem alguns eventos da história que você entende que, não, essas pessoas estão falando assim, ou enfim, segregação, talvez, questão de racismo e tal e tal. Inside Out 2, ele é muito bom, acho que a questão da ansiedade. Fizeram de uma maneira muito bem feita. Eu acho que toda a questão da menina deixar, né, a ansiedade tomar controle da vida dela, eu acho que é algo extremamente atual. Não só atual, acho que até muitas coisas da questão da psicologia as pessoas passavam por isso, só não tinham talvez o termo específico. Eu achei que fizeram tudo aquilo ali muito bem feito. Assim, eu gostei demais do filme. Eu percebo que o Divertidamente talvez se torne uma série parecida com Toy Story, no sentido de que ela cresce com o público, porque a primeira pegou ali aquela fase de pré-adolescente ainda, de criança chegando na pré-adolescência, e essa agora já ela na transição para adolescência mesmo, mudando os gostos, querendo se enturmar, fazendo decisões burras, né? E tendo novas emoções, ansiedade, tristezas e coisas. Tristeza não, mas A aquela vergonha. a vergonha, a depressão querendo chegar mais forte, esse tipo de coisa, né? E eu acho que ela alcançou perfeitamente esse público-alvo. E apesar de eu não ser, também me identifiquei com várias coisas, notei muita identificação também, por exemplo, na minha esposa, na minha irmã, que são pessoas que lutam com questões de saúde mental e que as duas são terapeutas, as duas fazem terapia também, né? Então eu aprendo muita coisa com a minha família e meus pais também são terapeutas, então muitos conceitos que a gente ouve de modo formal, né, sobre como as emoções funcionam e tudo mais, esse filme conseguiu representar de uma forma muito simples e compreensível para a família. Então achei que foi um trunfo muito grande, não só para os adolescentes entenderem um pouco mais, como os pais também, né? Porque tem toda essa questão do cérebro adolescente de informação, a impulsividade que ele tem, coisas que ele não controla, coisas que para o adulto pode parecer besteira, mas que naquela época é muito forte. Acho que toda a história eles conseguiram capturar de uma forma muito humana, como ela quer se encaixar e como tem o serzinho dentro dela que parece que tem duas personalidades, né? Que ela ainda é um pouco daquela criança, mas também está se tornando outra coisa que nem ela mesma entende bem. E aí faz coisas idiotas como querer entrar num canto pra mexer na prova dela e coisa assim, né? Que ela sabe que pode se dar muito mal e faz isso porque não consegue ver outras perspectivas. E é muitas vezes assim com os adolescentes, às vezes a gente quer só julgar sem compreender também, né? Então, acho que é muito legal porque ele mostra tudo isso para ajudar os pais a julgar menos, mas ajudar o adolescente também a refletir sobre as escolhas dele, sobre o caminho que ele tá tomando na vida, a identidade dele, né? De novo, eu vejo muito conexão com Cristo, porque tem a ver com a nossa identidade, entender quem eu sou, o que é importante para mim, quais são os meus valores, sem eu ser maldado pelo mundo, pelas outras pessoas. Então, tudo isso eu achei sensacional. Fora que eu acho
Assim como o outro, Divertidamente, um filme muito divertido, muito legal de assistir, de acompanhar, enfim. E eu, como pai, tenho uma pré-adolescente, né, na minha casa. Um adolescente, tem 12 já. A gente tem que ter muito cuidado de... que eu tenho um adolescente e eu tenho uma criança, né? Então, criança gosta muito de exagerar. E eu tenho esse cuidado de... Não, peraí, minha filha, não é isso tudo não, tá tranquilo. Ignora, esquece, bola pra frente. Eu falo isso muito com a mais nova. E, às vezes, a mais velha pode, talvez... Ela é bem cabeça, a Leia. Mas, às vezes, eu quero só pegar e falar pra ela, não, meu filho, isso não é importante, não. Mas não é importante porque eu sei que não é importante, mas pra quem tá passando aquilo ali naquele momento, é importante. É algo que tá machucando, é algo que tá tirando do sério. E aí, alguém que talvez já tenha passado por essas coisas tem que ter esse coração de empatia, né? Coração de empatia, coração de se colocar no lugar do outro. Assim, quem trabalha com adolescente também é a mesma coisa, viu? Líder de adolescente. Que Adolescente é o meu passa. caso também. Adolescente passa por um bocado de coisa. Se você for ignorando os problemas do cara, o cara vai ficar, ei, mas vou parar de procurar aqui na igreja, não, porque os caras não estão nem aí pra mim, né? Eu vou procurar em outro canto. Então, é isso. Show de bola. Bom, acho que é isso. A gente, quanto menos a gente tem que falar, mais a gente fala, né? Porque a gente pegou uma lista de menos filmes e a gente só conseguiu falar de 5, é isso mesmo? 5. Um, dois, três, quatro. É, exatamente. A gente falou de 5 filmes e demorou mesmo tanto do outro vídeo, porque 48 são filmes que a minutos. gente também tem mais conexão, né? Então a gente já Temática, né? decidiu que vai fazer de 5 em 5. Então você vai acompanhando aí, porque daqui pra frente é só pedrada. É só É. filmaço. Só que assim é difícil, viu? É Eu- só filme top. Você que tá aí, ó. Você, as milhões de pessoas que nos assistem semanalmente, né? Você coloca aí o seu comentário, né? Dizendo qual você acha que vai ser o nosso top 10, qual vai ser a ordem e qual é o seu, né? Se você concorda, discorda. Coloca aí o teu top 10 ou o teu top 20, que eu quero ver. Eu quero saber o quanto você tá errado. Tô brincando, mas eu quero saber o quanto. Não, mas o quanto a gente concorda ou discorda, e se tiver alguma coisa diferente da nossa lista, né? Você escreve lá, cara, eu gostei desse filme aqui por causa de não sei o que. Esse filme tem isso aqui. Cara, então escreve aí, eu quero saber. Fiquem ligados, nos acompanhem. Se inscreve aí no nosso canal no YouTube, dá o curtida no vídeo para poder chegar a mais pessoas e a gente continuar falando de Jesus usando a cultura pop. Show 10. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, Deus abençoe. Cheiro no coração.